Olá, seja bem-vindo ao nosso Podferas. Eu sou a Isabela Grossi. Eu sou o Matheus Calisto. E eu, Ludmila Freitas. Estamos aqui com o Dr. Gasperini. A gente queria muito agradecer a sua presença e falar que isso vai ajudar muito todos os alunos que querem ou pretendem fazer medicina. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz e estou aberto às perguntas. Para começar, como que você escolheu sua profissão? Então, difícil, né? Medicina, eu falo que assim, eu nunca acordei e pensei em ser médico, mas eu sempre gostei da medicina. Então, assim, eu ficava brincando em casa. A gente tinha um fofão na época, que era um boneco grandão, brincava de fazer cirurgia nele, fazia experiência, pegava shampoo e injetava em planta. Na época a gente ia tomar vacina e eu vou lembrar uma coisa, e a gente ganhava, depois de tomar a injeção, você ganhava as agulhas, seringa, que podia levar para casa, né? E aí ia fazendo essas experiências. E aí, quando chegou nessa época de descobrir a profissão que ia fazer, no segundo ano, eu contei para vocês uma vez, né? E aí meu pai ficou muito bravo comigo, que eu era muito custoso na escola. E eu falei que eu ia fazer medicina. E aí foi meio que um desafio meu. Então, assim, eu não estava muito comportado na época, mas eu acho que eu já tinha um quê de querer ser médico. Mas eu não estava ainda com a vida voltada para ser médico, até no segundo ano. Até porque a gente é muito imaturo. E nesse desafio que meu pai me fez, que eu estava muito custoso, aí eu tinha que estudar, eu falei, então eu vou fazer medicina. Ele falou assim, duvido que você passe. Então, beleza. E aí deu certo. Vamos ver. Aí estamos aí. E sua especialização, assim, você escolheu, teve algum motivo ou você falou, eu gosto, vou fazer? Foi outro acontecido. Quando eu entrei na medicina, eu sempre gostei muito da medicina. Eu não sei se eu acho que eu gosto de tudo que eu faço. Então, na faculdade, eu sempre ficava muito no laboratório de anatomia. E aí eu ia fazer estágio, por exemplo, de cirurgia geral. Aí eu fazia cirurgia, e depois eu fazia monitoria de cirurgia. Eu fiz, por exemplo, estágio de ortopedia. Aí eu fiz lá no João 23. Aí eu fazia estágio da cirurgia, depois eu virava monitor da ortopedia. E assim foi. E eu morava com 2 colegas que são filhos de oftalmologistas, o Rodrigo e o Daniel. Só que eu nem pensava em mexer com o olho. Eu olhava, porque todo estudante de medicina gosta muito de sangue. Então eu gostava de pronto-socorro, eu gostava do acidentado. É o que todo estudante de medicina quer ver sangue, quer ver um filme de terror, né? E eu queria fazer cirurgia geral, que eu gostava, achava legal o quê? Eu achava muito bonito usar a roupa do SAMU. Achava muito legal que é macacão, que é tesoura. Linda. Eu queria aquela vida da emergência 911, sabe? E oftalmologia, você não vai ficar vendo sangue o tempo inteiro. E aí, esses amigos meus ficavam falando comigo, eles me chamavam de careca, né? Tá vendo que eu sou calvo, né? É Aí triste eles me chamavam assim, ô careca, faz oftalmologia. Eu falei, não, gente, deixa eu fazer oftalmologia. Ficou doido, fazer medicina vai mexer no olho. E eles me embolando, faz oftalmo. E acabou que eu passei na prova de residência para cirurgia geral, só que eu queria especializar em urologia. Então a gente tem que fazer, para fazer uro, você tem que fazer 2 de cirurgia geral e mais 3 de urologia. Passei no hospital que eu queria fazer lá, na época, que era o São Francisco, e eu brinquei com eles. Falei assim, eu vou fazer uma prova de oftalmologia. Se eu passar, eu faço. Só que o oftalmo é muito concorrido, porque são poucas vagas de residência. E eu passei na bendita da prova. Aí passei lá no Newton Rocha, que foi o único hospital que eu prestei em Belo Horizonte, que é um hospital de referência. Eu falei assim, vou prestar num difícil, porque a chance de eu passar é menos. E eram 10 vagas. E eu fiquei em 12º. Só que uma menina que passou, ela era do Recife, ela foi chamada na cidade dela, e outra eu acho que era do Sul, e foi pra lá. Então eu entrei na residência. Tinha que ser sua essa aí. Tinha que ser. E com 3 meses de oftalmologia, eu desisti. Eu falei, não quero mexer com esse negócio de olho, não. Porque quando você começa no oftalmo, como é muito diferente, você tem que começar a fazer anatomia, histologia, e você já está formado em medicina, você não quer ficar lá lendo essas coisas. Você quer pôr a mão na prática. E eu liguei no hospital que eu tinha passado para cirurgia geral. Aí você fala, Thiago, não, perdeu a vaga. Eu falei, eu não vou estudar de novo. Aí fiz oftalmo e me achei na oftalmologia. Hoje eu não vejo fazendo outra coisa, apaixonei pelo olho e indico, oriento todo mundo que quer fazer medicina, para acompanhar a gente lá na clínica, eu acabo convencendo o seu oftalmo. Então, assim, eu não pensei em ser oftalmologista. Então, a oftalmologia me achou e sou muito feliz de ser oftalmo hoje em dia. Entendi. Ô, Thiago, gostaria de saber como que foi sua jornada acadêmica na faculdade. Você fala como assim? Tudo. Como é que foi lá dentro, sua experiência? Foi muito legal. Realmente, faculdade é uma das melhores épocas da vida da gente. Toda época da vida da gente é muito boa, né? Uhum. Terceiro ano é muito legal. Quando a gente passa da 8ª série pro 1º ano, que a gente torna um dos mais velhos da escola, é muito legal. Da 5ª série é legal. Só que a faculdade é um mundo novo.
É um mundo onde você vai morar sozinho, você vai morar de república, você conhece gente de tudo quanto é lugar. Então, assim, na minha sala tinha gente do Pará, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso. Então, assim, é uma época que é muito rica e que eu tinha uma professora no cursinho, que chama Maria Barjucci, que ela é professora de redação, e ela falava que quando a gente chega antes da faculdade, a gente tem uma quantidade X de vocabulário. Quando você está na faculdade, você mais que dobra ele pelo tanto de gente que você conhece. E dentro da faculdade, você vai se descobrindo. Então, você descobre coisas que você pensava que você nunca ia conhecer, você conhece, tanto de comida quanto de cultura. Então, assim, é uma época muito, 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 muito boa mesmo. Eu acredito que vocês estão chegando nessa fase, abraça ela. Eu falo que se eu pudesse voltar no tempo, eu queria ficar mais tempo na faculdade. E quando a gente está na faculdade, fica louco querendo ir embora dela, né? E aí, na hora que você acaba, você tem aquela nostalgia, você fala assim, gente, que época boa, né? É uma época que você cresce, você cresce muito, realmente. Não que hoje não continue crescendo, mas é uma época que você vai de 0 ao 100 muito rápido. E a faculdade de medicina é muito legal. Vocês têm dois, você também quer fazer medicina? Quero. Vocês vão ver, quando vocês passarem, que vocês estiverem lá, vocês vão lembrar de mim falando. Mas, gente, é legal, aproveita. E a trajetória acadêmica é aquilo, você tem que dedicar, mas não tem que ser aquela dedicação ao extremo, não tem que morrer de estudar, tem que ter um pouquinho de rotina, tem que aproveitar as festas, tem que aproveitar os feriados para vir para casa para descansar um pouquinho, fazer atividade física, dormir em horário certo, né? Namorar, terminar com namoro, namorar de novo na faculdade e aproveitar, gente, que é uma época muito feliz, uma época muito, muito, muito boa. Eu tenho grandes recordações e fiz grandes amigos na época de faculdade. Foram quantos anos de estudo? Tipo, mais ou menos. De medicina são 6 anos. E depois mais 4,5 de oftalmologia. Né? Que você tem os 3 anos de básico. E depois eu fiz mais 1 ano e meio de retina. Eu fiz os 6 de medicina. Aí você presta o vestibular, a residência, né? Que é como se fosse um vestibular. E aí você entra para ser oftalmologista geral. Dentro da oftalmologia, a gente tem um nome chique chamado fellowship. Que é como se fosse uma pós-graduação na oftalmologia. E aí você escolhe o que você quer fazer. Eu quero fazer córnea, catarata, eu quero fazer glaucoma, eu quero fazer retina clínica cirúrgica. Eu fiz retina clínica e cirúrgica. Então, aí eu sou cirurgião oftalmológico, né? Então eu opero tudo. E eu não perdi aquele quê do estudante de medicina, que eu ainda gosto de um trauma ocular. E aí eu ainda fiz um pouquinho de trauma ocular. Então, da parte oftalmológica, eu opero quase toda a parte, né? do olho. Hoje em dia especializou muito. Então, assim, hoje já tem gente que mexe só com catarata, só com retina, só com glaucoma. Eu peguei a virada da medicina. Tanto na medicina da medicina quanto da oftalmologia. Então, hoje, como está na minha época, então a gente ainda aprendia a fazer tudo. Né? Não que eu estou muito velho, mas eu já estou um pouquinho. Então, a gente aprendia a fazer tudo, então você saía meio com a bagagem completinha. Hoje já está bem especializado, mas nesse tempo todo da minha época foi mais ou menos 10 anos, né? 10 anos e meio ao todo para você cair para o mercado de trabalho. E a medicina, ela é muito seletiva. Então, assim, a própria faculdade, os seus colegas de turma vão te selecionando. Então, assim, você vai tendo um grupinho daquele bom aluno, daquele aluno mediano, daquele aluno enrolado. E na oftalmologia, uma forma também de fazer essa seleção, que quando você acaba a residência de oftalmologia, você tem que prestar uma prova, que é do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Que aí você passam 3 fases, você passou nessa fase, que aí sim você pode se considerar oftalmologista. Então, você ainda tem essa provinha. E depois, para retina, você ainda tem que fazer uma prova ainda, para você conseguir ser da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Então, assim, o médico está sempre estudando. Todas as especializações têm isso? Todas as especializações têm. A da SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia, Traumatologia tem, Dermatologia tem, Anestesia tem, todas têm essa prova. Quando você vê o médico escrito que ele é oftalmologista, é porque ele ele é reconhecido pela Academia Brasileira de Medicina, né, a AMB, como ele tem uma especialização realmente reconhecida por isso. Vamos supor, você vê alguém que escreveu oftalmologia, eu não conseguiu passar nessa prova até então. Então, para ser oftalmologista, para você conseguir fazer propaganda, para você até juridicamente se defender, você tem que ter essas aprovações todas de prova. Então, assim, a vida dos vocês estão só começando. Passou no vestibular, resolvido um pedaço do caminho. Passou na residência, resolvido mais um pedacinho. Acabou a residência, tem mais uma jornadinha aí. Até eu conseguir tudo, essa titulação todas, eu consegui aos 30 anos de idade. Então, demorou um pouquinho. Certo. Eu entrei na faculdade em 2001, então eu consegui com 30 anos. Então foi uma andadinha boa.
E quanto tempo você gastou para se estabilizar na sua profissão? Aqui em Patrocínio eu vim para cá tem mais ou menos 11 anos. Posso falar que agora que eu me estabilizei, acredito. Sabe, que você tem um reconhecimento profissional. Então é um tempinho. Então vamos colocar que eu formei em 2007. Então de 2007 até 2023 foi uma andadinha boa. A gente tem, porque já tem uma maturidade, um tempo de formado. Então acredito que agora eu já estou num nível de estabilização. Eu acredito que daqui agora eu já entro num platô e vou num voo plano. Então assim, em Patrocínio foram mais ou menos uns 10 anos. Mas se colocar o todo da medicina, então de 2007 até 2023 agora, deu uma rodadinha boa. E, tipo, como que tá na sua área? Tem muita gente procurando, querendo fazer? Você sabe explicar um pouco como tá? Então, medicina, quando eu fiz vestibular, eram só 12 faculdades de medicina que tinha em Minas Gerais. Hoje em dia, aumentou muito o número de faculdades. Ser médico hoje não é difícil. A especialização que é o gargalo da história. Então, hoje é mais difícil você passar numa prova de residência do que você entrar na faculdade de medicina. Então, é esse gargalo que é o funil, porque o número de especialistas não aumenta, ele mantém. Só que o funil de quantidade de gente que está entrando, o funil é cada vez maior, a quantidade de gente está entrando, mas que está saindo menor. E aí é nessa hora agora que vai separar o joio do trigo, né? Hoje tem faculdades muito ruins de faculdade de medicina e tem faculdades muito boas. O aluno que tem uma base boa de medicina, de uma faculdade boa, ele passa no vestibular, na residência, tranquilo, não tem estresse. O resto da galera, eles vão trabalhar por aí, pelo mundo, né? Não que é ruim, tem N opções para serem feitas, mas o especialista em si, que ele vai se prezar pela essa estabilidade que você me perguntou, ele precisa realmente estar dessa residência, dessa especialização toda certinha, como manda o currículo. Uhum. Certo. Quais são os valores, os dons que você... na atuação de medicina? Você fala dom como assim? Que precisa ter? Tipo Isso. assim, você acha que tem algum valor que a gente precisa ter? Tipo, foco, estudo, alguma coisa? Gostar de gente, gostar de ouvir gente. Se você gostar de gente, gostar de ouvir gente, tá resolvido. Porque a medicina, o paciente te conta 70% do problema, ele vai te contar. Ele vai sentar no seu consultório, o jeito dele andar, o hálito dele, isso chama semiologia. Que é aquela perguntinha que o médico fica fazendo, oi, tudo bem? O que eu posso te ajudar? Nesse que eu posso te ajudar, ele tá te olhando sua pele, ele tá olhando seu olho, ele tá olhando, até o oftalmologista, viu, gente? Ele tá olhando o dedo da senhorinha, se ela não tem o dedo torto, pode ter artrite reumatoide, se ele senta direitinho, se ele é um paciente que alimenta bem. Para isso você tem que ter paciência. Por que hoje os consultórios particulares os médicos particulares são tão bons, né, daquela clínica? Uhum. Porque tem tempo de escutar o paciente. O paciente conta, tem que gostar de gente, gostar de escutar. Muitas das vezes você é um conselheiro, e algumas vezes o paciente te procura para te contar coisa da vida dele. Talvez não é nem problema do consultório. Então, ele vai te contar. Você tem que ter paciência de escutar. Então, eu penso que eu atendo hoje em dia mais ou menos umas 22, 23 pessoas diferentes todos os dias, né? De primeira consulta. Então, eu converso com 23 pessoas todos os dias, o tempo inteiro. Mais o acompanhante. Eu escuto 1 milhão de histórias. Né? Então, eu não posso estar ali olhando para ela, mexendo no telefone celular. Eu tenho que estar olhando o paciente, eu tenho que prestar atenção porque eu tenho que responder ele. Então, enquanto eu estou no consultório, eu não atendo telefone, eu fico por conta do paciente. E eu gosto de escutar a história. Então, assim, para você ser médico, você tem que gostar de gente. Né? Você não precisa ser que, para ser médico eu tenho que ver sangue. Não, você tem que gostar de escutar. Gostou de escutar, gosta de escutar a história, vai embora. O resto vem. Sim, que é Essa- bom, né? Conversar e fazer medicina. Eu converso mais, né? Tudo que é bom. Excelente. Eu converso pouco. E falar agora de uma área que muita gente quer saber. Uhum. Em torno de quanto gira mais ou menos o salário de um profissional da sua área? É difícil a gente ter uma ideia porque isso varia muito de região. Então, assim, é difícil você colocar um valor. Nós estamos numa região muito boa. Nós estamos numa região com IDH muito alto. Então, lógico que o profissional daqui, ele vai ganhar, diferente de um profissional que está numa área com um IDH menor. Então, talvez um médico que ele tenha, que ele é um cirurgião, por exemplo, oftalmológico, que ele faça uma cirurgia mais complexa, ele vai cobrar um preço maior, ele vai ganhar mais do que talvez o que só faz a clínica, e a gente brinca com arroz com feijão, que faz um óculos, né?
Então, assim, você sendo um bom profissional, você vai ganhar bem. Você vai ganhar bem como médico, como advogado, como fisioterapeuta, como vendedor de pipoca. Se você é um bom naquilo, você gosta daquilo que você faz, o dinheiro vem. Todo mundo preocupa muito em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é ótimo, gente. Ganhar dinheiro é uma beleza. Você tem estabilidade financeira, o dinheiro não é o dinheiro que te traz felicidade. O dinheiro te dá condições para você ter calma, para você organizar os problemas e ser feliz, né? Então, assim, se você está satisfeito com o seu trabalho, se você é um bom profissional, você vai ganhar bem. Agora, depende de quem quer ganhar bem. Pode ser ganhar bem 100 mil reais para quem gasta 250 é pouco, né? Realmente. Ganhar 20 para quem Então. gasta 10, 15, depende da região que você mora. Mas, assim, hoje um especialista, um médico especialista, um oftalmologista em si, ele ganha bem. Ganha bem para ter uma vida muito confortável. Eu tenho uma vida muito confortável hoje em dia. Confortável para meus filhos terem uma vida confortável também. Mas é muito relativo a questão de valor de ganho financeiro. Mas ganha-se bem. Ganha mais que a média normal do brasileiro. É uma categoria realmente que ganha bem mais. Principalmente o especialista. Ganha bem mais que a maioria do povo brasileiro, que é salário, né? Uhum. E você pensou em desistir alguma vez quando você estava na faculdade, fazendo especialização? Ou sentiu insegurança, tipo, quando você foi fazer sua primeira cirurgia, alguma coisa? Sim, sinto até hoje. Sim, deixa. Várias vezes, gente. Quantas vezes eu passei assim, eu invejei muita gente que estava fazendo outra coisa. Você tá ali naquele dia que você vai fazer uma prova, que você precisa de nota. Porque tem matérias que te travam na faculdade. Então, vamos supor, se você tomou bomba se você travou em medicina, em anatomia, você não passa de período. Em medicina, você ter dependência é feio. Tanto que, por exemplo, a gente passa redondo. Não é igual a outros cursos. Fala assim, eu formei em 10 anos. Não, medicina você forma em 6. E se você ficar dependente, você vai sendo, teoricamente, excluído da sua sala, né? Então, várias vezes você fica angustiado. Várias vezes você olha e fala assim, eu quero ir embora, eu quero ir para Uberaba, para festa, igual todo mundo ia na época. Eu não quero ficar aqui estudando. Muitas vezes pensei em desistir. O primeiro vestibular que eu prestei, que eu fui muito mal, eu pensei em desistir e não mexer mais com medicina. E aí foi até que o Otávio, amigo meu, falou, não, agora que tá na hora de você tentar, vambora. Então, assim, várias vezes, na oftalmologia mesmo. Já teve algumas vezes que na própria residência, que você tem uma complicação cirúrgica, você pensa assim, não vou mexer com isso não. Mas só vai ter complicação quem opera, né? Hoje eu já tô mais velho, tô com 42 anos, tô pai, eu acho que eu já sou mais tranquilo. Mas já teve vezes que teve problema de cirurgia, não que eu causei o problema de cirurgia, mas o paciente complicou, porque é um vovozinho, é um olho que já não ia ficar legal. E a gente se cobra muito, porque o nível de medicina de acerto é muito grande. Por isso que toda notícia de médico, se você ler num jornal, vai falar que motorista bateu o carro, não vai ter assim, médico bateu o carro. Né? Você nunca olha... médico brigou na boate. Não vai ter assim, um homem de 15 anos de idade, 22 anos de idade, brigou na boate. Vai ser o médico, brigou. Então a gente tem uma cobrança muito grande. E aí se cobra. Mas hoje eu estou mais tranquilo. Mas eu já pensei, muitas das vezes, parar. Só que só tem complicação cirúrgica quem opera. Só vai ter problema de alguma complicação médica quem é médico. Então, se não for médico, você não vai ter isso. Só vai ter problema na plantação, o produtor rural. Então, assim, cada área ela tá fadada às suas angústias, né? Mas a gente tem que superar e com o tempo você vai superando. E você sente, tipo assim, quando você vai fazer alguma coisa, você fica, meu Deus, e se eu esquecer? Você já esqueceu alguma coisa? Não esquecer, eu tenho medo de fazer isso, eu esquecer. Sabe por que não? A gente treina muito. E então, assim, a medicina, você chega num nível de excelência muito grande que vira... Como é que eu posso falar? Ela vira uma rotina. Por isso que é legal o especialista. O especialista, você faz muito daquela mesma coisa. Então, tem coisa que é meio que lógico na sua cabeça. Por isso que muitas das vezes quem acompanha o bloco cirúrgico, não sei se vocês já foram, a gente tem a ideia do bloco cirúrgico da novela, né? Aquela coisa tensa, alguém limpando a testa do médico, assim, e aquele barulhinho assim, ó. Batimento cardíaco. Aí você pega e fala assim, pinça. E todo mundo caladinho. Na hora que você entra no bloco cirúrgico, tá a música tocando, a gente toca, escuta música, conversa, conta a história, porque é tão um ato é comum pra gente aquilo ali, que você já faz sem meio que, não é que não raciocina, mas ela torna normal. Teve até uma história engraçada que teve um sábado, que teve um rapaz que bateu o carro, e ele bateu o rosto no para-brisa e o olho dele tava cheio de caco de vidro. Eram as 9 horas da noite. Aí eu cheguei, tadinho, ele tava deitado no bloco cirúrgico,
E ele tenso até. Aí eu peguei e coloquei, na época eu tinha acabado de lançar o show do Gustavo Lima, eu peguei e liguei o show do Gustavo Lima. Ele falou assim, agora eu tô tranquilo. Ué, por quê? Ele falou, não, se você tá escutando música, você sabe o que você vai fazer. Já passa a ter uma confiança já. Então, no bloco cirúrgico, se você tá lá operando, geralmente oftalmologia, eu opero com o paciente acordado, né? E o paciente escuta a gente conversando, fala, ó, se a gente tá conversando, batendo papo, é porque tá tudo bem. Escutou aquele silêncio, só o barulhinho do pip, pip, pode ter certeza que a coisa tá errada do seu lado. Não tá bom. Mas assim, esquecer é muito difícil. Você vai treinar muito ainda. Pode ficar tranquilo. E outra pergunta que surgiu também. Na residência, eu já vi muito em filme que tipo, a pessoa fica fazendo 48 horas de plantão seguido. Isso acontece mesmo? Acontece. Nossa. Aí você trabalha... É só nos primeiros dias? Não, é sempre. O R1, ele sempre sofre mais, né? O R1, ele é o zero à esquerda, porque ele faz o trabalho braçal da residência. Só que na época, a residência, a carga horária, não sei se mudou, na minha época eram 60 horas semanais que você tinha que cumprir. Então é muito. Só que você tem que ganhar um dinheiro também. Então você dá o plantão à noite, como clínico geral. Eu, quando fazia residência, até metade do segundo ano, finalzinho dele, eu dormia só quinta-feira em casa. Eu dormi dentro de um carro. Né? Só que você é novo, você acostuma. Você sai à noite, aí ali você já toma banho no hospital, e dá o plantão, e você aguenta o batidão. Só que é normal você viver isso. Não é uma coisa que você fala assim, nossa, não, é normal. Então, Não é acostumando. É tipo um hábito, né? é um hábito. Você acorda do plantão 7 horas, você vai lá, você já toma café lá no hospital que você já toma banho, já troca de roupa, já vai pra residência. Da residência, geralmente, você sai pra uma festinha e dali vai andando. Então, assim, trabalha muito. Mas você tá novo, você consegue. Então, a residência te segura muito. Você ainda tem que ganhar um dinheirinho. Então, ainda trabalha bem. Mas dá pra ir, todo mundo sobrevive. E o sono não mata, não? Você é novo, né? Quando a gente é da idade de vocês, a gente consegue reconstruir, talvez, o nosso organismo mais rápido. Eu falo que hoje eu sou muito mais saudável do que eu era 10 anos atrás. Eu não gosto muito de fruta, mas eu me obrigo a comer uma fruta todo dia de manhã. Eu, há 10, 15 anos atrás, eu nem pensava em me preocupar em comer uma fruta. Né? Hoje eu faço atividade física todo santo dia. Se eu não fizer, 2 dias eu começo a ter dor nas costas, então eu tô ficando velho. Então, o corpo da gente, ele é mais adaptável, ele é mais moldável, pelos hormônios, por tudo. Então, assim, você aguenta tranquilo. Hoje eu não posso alimentar, comer o que eu comia quando eu estava na residência médica. Eu almoçava comendo soufflé, tomando Coca-Cola. Se eu fizer isso hoje, eu explodo, hoje eu tô gordo. Se eu continuar fazendo isso, eu vou explodir. Quando eu não dei patrocínio, eu engordei tanto. Olha eu saindo da história, né? Que lá em Belo Horizonte tem bolacha Mabel, né? Não existe, né? E eu vim pra cá, gente, eu lembrei dessa bendita das bolachinhas Mabel. E eu tava chique, né? Eu tinha acabado de montar o consultório, né? Aí dava 9 horas da manhã, eu tomava uma xicrinha de café, comia uma bolachinha Mabel. Aí inventaram essas casas de pão de queijo, né? O cantinho de Minas lá. Eu passava, eu comprava aquele tanto de coisa. Eu estava ganhando um dinheirinho, chegava e comia aquele negócio. Aí eu comecei a engordar. Aí eu comecei a atender consultório. Eu tinha que desabotoar a calça para atender. Aí eu comecei a amarrar um clipe na barra da calça, porque a barriga tava pesando. Aí eu falei, não, gente, eu vou ter que emagrecer, não vai ter jeito não. Aí eu comecei a ficar saudável. Então hoje eu sou totalmente... Me controlo muito com a alimentação, porque já não dá para ter o corpo e a estrutura física, tudo de quando tinha 10, 15 anos atrás. Mas você recupera, viu? Pode ficar tranquilo. Certo. E, Thiago, tem alguma atividade que você não gosta de fazer no seu âmago mesmo? Você fala tipo da assim, medicina? Mais especialmente da oftalmologia. Passar preço. É um hábito, você vai fazer todo dia. Passar preço e cobrar. Não gosto. Me mata o paciente quando eu estou lá no consultório e ele chega e fala assim, ô doutor, me dá um desconto. Ou, quanto que você vai cobrar para me atender? Geralmente, quando acontece isso, porque eu tenho um sentimento, todo mundo tem, que a medicina, ela não poderia ser cobrada. Só certo. Que é a minha profissão, eu preciso viver. Porque é muito triste eu ter que virar para você e falar assim, eu sei te curar, eu sei que eu tenho que fazer para você melhorar, só que eu preciso de uma troca, eu preciso de um dinheiro. Então, geralmente, é muito raro você pegar um médico e você perguntar assim, quanto custou a cirurgia? O que ele vai falar para você? Vê lá com o meu secretário. Então, para mim, a pior parte que eu tenho é quando alguém começa a me pedir ou um desconto, que chega lá no consultório e fala assim, Thiago, sua consulta é tantos reais, me dá um desconto. Ou você vai me cobrar quanto para fazer isso? Existe algumas vezes que quando acontece isso, eu não cobro a consulta. Eu atendo de graça, porque eu não gosto dessa parte do
do ato de cobrar. Adoro ganhar dinheiro, igual todo mundo. Mas eu mesmo fazer essa negociação, eu prefiro ser medroso e passar pro outro. Eu ia falar da palavra aqui, mas não pode falar palavrão. Eu prefiro ser medroso, aí eu passo para a secretária resolver. Eu sei o preço da minha cabeça, sei tudo, meus valores, mas eu mesmo não tenho coragem de cobrar. Engraçado, né? Isso. É uma bobagem, mas tem isso. Coração, desculpa, é tipo um coração humilde também, né? Eu não sei, eu tenho a sensação que medicina a gente tinha que ser funcionário público, a gente não poderia cobrar para tratar. É muito ruim você ter o poder. Quantas vezes aconteceu já, por exemplo, tem um medicamento que é uma injeção intraocular que a gente faz, mensal, um paciente que tem diabetes, essas coisas, que ela custa mais ou menos R$7.000 por olho por mês. E você tem que fazer o resto da vida. Né? O paciente tem plano de saúde, vai. Então, às vezes que eu olho lá o olho do paciente, eu falo assim, esse paciente vai precisar pelo menos umas 15. Você tem um remédio na clínica, mas só que eu tenho que pagar a conta. Eu não posso também começar a ajudar todo mundo. Então, isso que é ruim. É você ter que fazer essa troca da medicina. Então, assim, você troca o seu conhecimento na troca de um dinheiro. Quando junta medicina com dinheiro, é onde que sempre gera o problema, a briga. O médico é mercenário, o médico é isso, mas a gente vive disso. Mas eu tenho esse problema com essa cobra. Eu cobro caro. Não vou falar que eu sou barateiro, que eu não sou, porque meu trabalho é um trabalho bom, tudo. Só que eu ainda tenho esse desconforto, Thiago, receber o dinheiro. Entendi. Entendeu? Do paciente. E quais foram as suas maiores dificuldades, sendo elas ou na faculdade, ou na residência, ou em achar alguma cidade para se estabelecer? Engraçado que eu já saí de patrocínio querendo voltar para patrocínio. O patrocinense, aqui tem alguma coisa que todo mundo quer de patrocínio gosta daqui, né? Tanto que eu brincava na residência lá, tem um professor meu, doutor Edmundo, que ele brincava comigo que ele queria muito conhecer patrocínio, que eu brincava que aqui é a Suíça Mineira, né? Que contava história de patrocínio. Aí ele me chamava de príncipe de patrocínio. Falava, príncipe de patrocínio. Que eu falava que eu era daqui da Suíça Mineira. E como eu nasci ali no São Vicente, que eu era do condado da região de São Vicente. Então eu fui para Belo Horizonte para estudar tudo, medicina, já pensando em voltar. Então, assim, eu não tive muita dúvida, não, que se eu ia voltar ou não. Eu não sabia quando que eu voltaria para cá, mas eu já fui pensando em voltar. Tanto que eu não cheguei a trabalhar em nenhum outro lugar. Eu trabalhei na residência, mas eu não fiquei pulando de cidade em cidade até estabelecer aqui. Eu fui, já voltei e já me estabeleci aqui. Então, isso aí não tive muito problema, não. Já fui me determinado. E, tipo, foi difícil pra você conciliar sua vida pessoal e a medicina, tanto quando você tava estudando, tanto quando você tava fazendo faculdade, quando você fez residência? Não, ela é uma só. Foi uma só. Eu não tive esse problema, eu tirava o tempo e falava assim, não, agora eu sou o Thiago que não faz medicina. Sempre vivi isso. Eu acho que até por isso que eu tenho muito sucesso em medicina, porque, por exemplo, eu fazia a carga horária da faculdade. Aí sábado eu sempre gostava de fazer algum estágio. Aí eu ficava 16 horas de plantão no sábado na ortopedia. Depois eu ficava 16 horas de plantão na pediatria. E minha vida foi sempre junto da medicina. Não existia o Thiago estudante de medicina com o Thiago vida normal. Ela estava sempre bem embolada. E meus amigos são médicos, minha esposa, que hoje foi a namorada da minha época, também fazia medicina. Então estava tudo ali dentro do mesmo pacote. Então era natural. Eu vinha para cá de férias, eu sempre fui muito pior do hospital, muito. Então eu estava no primeiro ano de medicina, eu fui lá e pedi, deixa eu acompanhar um pronto-socorro aqui. Ficava lá no pronto-socorro, ajudava a fazer tudo. Todo dia de manhã, ficava até meio-dia. Depois de meio-dia eu ia fazer outras coisas nas férias. Então, assim, eu nunca tive essa diferença do Thiago, estudante de medicina, o médico. Minha vida sempre foi essa. Então, nunca foi um problema, nunca foi um fardo, sabe? E você pensou em fazer pediatria alguma vez? No começo da faculdade, sim. Eu gosto muito de menino, né? Então, eu brinco muito com criança. Teve uma época que, quando começou aqueles doutores da alegria, eu até fui na faculdade de Montoya, eu fui umas 2 vezes. E só que a pediatria, eu faço oftalmopediatria, mas o pediatra em si mesmo é um dom, porque assim, você está atendendo um paciente que ele não fala, ele chora o tempo todo, você tem a angústia da mãe, do pai, dos avós, né? Então você tem uma sobrecarga muito pesada. Então eu acho que da medicina o mais difícil é o pediatra, com certeza. É a especialidade muito bonita, é a mais difícil de todas. Todo mundo que entra na faculdade de medicina que gosta um pouquinho de menino, pensa em ser pediatra, pensa em ser cardiologista, porque é legal, né? A avó da gente sempre gosta do cardiologista, aquele médico da família que anda com a maletinha.
Que anda com maletinha. aquele médico que anda com maletinha, estetoscópio no pescoço, massageiro. Então, assim, mas assim, uma época eu pensei, mas eu pensei e rapidinho passou. Né? Mas assim, eu admiro muito o pediatra em si. Eu acho que o pediatra, para mim, da medicina é o mais difícil de todos. Porque ele não lida só com o paciente dele, ele lida com o pai, com a mãe, com a avó. E o menino chora, né, gente? Já atendeu o menino chorando? Já tentou ficar perto da criança chorando o tempo inteiro? Já. Agora você imagina você escutar o coração com o menino Nossa. berrando. Né? É quase impossível. Medir a pressão. Ah, não, aí não tem jeito. Né? Só pior. Uma vez eu fui dar o ponto no menininho, ele tinha cortado o supercílio. Eu fui ler, a gente enrola o menino assim no lençol, né? E aí na hora que eu cheguei, começou a gritar assim, polícia, polícia, esse homem tá me matando, polícia. O que você pensou? Começou Eu a rir? comecei a rir, eu falei, fica quieto, menino. Aí o pai segurou lá, terminei de dar uns pontos nele, e depois ele ficou meu amigo. Tirou o papel de médico, foi pra pai e voltou pra médico. Fica quieto, menino. Aí deu ponto nele, aí, polícia, esse homem tá me matando, polícia. Nossa, eu acho que eu ia começar a rir, não ia parar. Mas ele tava com medo, tadinho. Ô, Thiago, que conselhos você daria pra um aspirante que quer fazer medicina? Foi o que a gente tava conversando em off, né? Hoje em dia, vocês passam numa época muito difícil, porque quando eu fiz vestibular para medicina, o que tinha para nós de entretenimento era o filme da sessão da tarde e malhação 5 horas da tarde. Então, até ali, então, você enrolava, mas que você enrolasse, não tinha muita coisa pra fazer. Hoje, vocês brigam com o telefone celular. Então, assim, você tem a Netflix, você tem o celular, você tem o PlayStation, que é muito legal. Então, vocês têm tudo lutando contra o estudo, sabe? Eu acredito que, assim, é fazer um horário de estudo legal. Estuda ali sua rotina 3 horas, 4 horas dia, no máximo. Fazer academia, dormir bem, que é muito importante nessa época de vocês. O sono é muito importante nessa fase. Diminuir um pouquinho a ingestão de café à tarde para dormir, legal. Ir para festa, né? Feriado não é hora de estudar, feriado é hora de descansar. Ou se não, estuda no feriado, assim, na quinta é feriado, descansa. Na sexta tem que trabalhar? Estuda na sexta, mas no sábado e no domingo descansa. Porque todo mundo precisa desse tempo. E quantidade de estudo não quer dizer qualidade de estudo. Muitas das vezes o estudante de medicina gosta de falar que ficou no quarto 9 horas. Só que 2 horas e meia ele passou arrumando a gaveta. 1 hora ele começou a arrumar o foco de luz. Não é isso? Aí ele começa a estudar. Dá 20 minutinhos e fala assim, nossa, eu vou arrumar um livro aqui. Aí grifa, faz um tanto de coisa no livro. E ele ficou tenso o tempo todo. Talvez se você tivesse estudado ali 2 horas no dia, e seu corpo não quer mais estudar, você rendeu mais do que você ficar 9 horas ali cansado, e no outro dia você não vai conseguir render. Então o seu corpo, ele te dá sinais. Comecei a estudar depois do almoço, dei sono, deita e dorme. Só que você não precisa dormir até 6 horas da tarde, né? Dorme ali meia horinha, 40 minutos. É não lutar contra o seu corpo. O corpo fala, tô com sono, dorme. Não tô lendo isso aqui, ó. Não tô conseguindo gravar nada. Mas outra coisa. Depois você volta que aquilo ali fica mais fácil. É respeitar o organismo. Uhum. E você faria alguma coisa diferente? Escolheria outro caminho? Ou você até mesmo já pensou em desistir? Você fala de não ser médico? Isso. Hoje é difícil falar que eu escolheria outro caminho, porque assim, tá tudo muito bom, né? Tá tudo muito certo. Mas se voltar lá atrás, pode ser que eu pensaria em seguir um caminho de fazenda, que todos nós aqui somos ligados com alguma coisa de fazenda. Eu acho a agronomia muito legal. Existia uma chance. Mas assim, hoje, na altura do campeonato que eu tô, tendo um sucesso profissional, sendo reconhecido como médico, da parte como administrador médico também, acho difícil falar que de arrependimento alguma coisa lá atrás. Mas pode ser que se você pegar aqui Thiago, lá com seus 14, 15 anos de idade, doido, querendo uma festa, pode ser que eu faria outra coisa. Mas hoje em dia não pensaria em mudar alguma coisa que eu fiz, de jeito nenhum. Talvez eu não sofreria tanto com as derrotas do Galo, né? Ser atleticano deve ser triste, né? É triste. E vascaíno. É o pior ainda. Nossa. E... Ai, calma aí, eu esqueci que eu ia falar. Viajou. Então, Tá na hora de dormir. até você lembrar. Pode falar. Na época que você estava escolhendo qual área você ia especializar, você pensou em alguma outra área que você queria aquilo, estava decidido, mas de última hora, às vezes, mudou? Não, eu falei, eu entrei na faculdade de medicina com certeza que eu ia ser cirurgião plástico.
Porque toda tia nossa, eu tenho muita tia, quer que você faz cirurgia plástica, você opera de graça, né? Aí lá dentro eu falei, não quero mexer com isso não. E aí depois eu vi um pouquinho de cardiologia, eu não gostei de cardiologia. Eu falei, não, eu quero fazer ortopedia. Aí eu fui lá, fiz o estágio de ortopedia, virei monitor de ortopedia, tudo. Não quis. Aí eu falei, não, vou fazer urologia. Aí, não quis. Aí acabou que eu tropecei na oftalmologia. Então eu acho que eu andei em todas as áreas antes de definir um foco. Pode ser, como eu não tenho médico em casa, não tenho nenhum médico na família, eu fui o primeiro, eu falo que eu entrei minha cabeça meio limpa para medicina. Então, se tudo que viesse da medicina estava legal. Eu nunca tinha estado dentro do hospital aí como médico, né, como paciente, você já tinha entrado. Então, assim, eu acho que eu entrei tão com a cabeça aberta que eu fui rodando as partes. Eu vejo que, por exemplo, meus filhos, talvez se eu tiver algum filho que fosse médico, é muito difícil um filho meu não ser anestesista por causa da minha esposa ou não ser oftalmologista. Porque meu filho está acostumado a abrir meu celular e ver cirurgia. Eu, quando eu entrei na faculdade, na residência de oftalmologia, você me pergunta essas partes do olho, eu não sabia que existia córnea, que existia íris, pupila. Eu chamava oftalmologia de oculista. Né? Então, assim, talvez, por isso eu não tive tanta dúvida, porque eu não sabia nem o que eu ia fazer. E tanto que eu descobri aos 47 segundo tempo. Minha esposa foi a mesma coisa. Minha esposa fez anestesia também, porque ela gosta muito de uma amiga dela, que é anestesista. Ela falou assim, vou fazer anestesia por causa da Raquel. E é uma ótima anestesia hoje, anestesista. Quanto tempo você estudava por dia quando você estava fazendo medicina? Tipo, na faculdade em si? Faculdade de medicina, ela é período integral. Então, você tem aula de manhã, você tem aula à tarde. Todos os dias? Todos os dias. E, geralmente, sábado, você tem com mais estágios aí. Então, não dá para você sentar e estudar de uma vez. Você estuda picado. Então, no intervalo de aula, ou você tem que chegar à noite, depois da aula. Vamos supor, você acabou o postinho de saúde, 4h30, 5 horas da tarde. Aí você chega, toma banho, toma um café e estuda até a hora que dá. Faculdade de medicina, realmente, seu horário é mais apertado mesmo. Mas dá para fazer tudo. Mas não dá para você ter um tempo de estudo. Então, talvez você estuda muito picado. Você tem um intervalo ali de 2 horas. Você senta, dá uma lidinha, vai de época em época. Mas só de ser período integral de manhã e à tarde, você já tem um aperto de tempo. E depois que você chega no período metade do curso, que você já começa a fazer os estágios, o estágio geralmente é final de semana, que é extracurricular. Então, você fica bem preso. Mas é que eu te falei, como meus amigos estavam dentro do hospital, tudo que eu fazia estava envolvido com medicina, então eu encontrava com o pessoal dentro do hospital, então não era um problema da minha vida. Talvez se eu não tivesse uma amizade, tudo dentro da medicina, eu teria sofrido mais com essa questão de horários. Mas você tem que fazer só as horas de estudo mesmo. É um planejamento, né? É engraçado que você entra naquele bolo ali, é tipo um trator, sabe? Você não sabe como é que você faz. Você não vai parar. Começa a fazer... Você faz assim, não dá pra você pensar, fala assim, não, hoje eu vou... Não, você vai indo ali você tá estudando, e aí você lê de cá, e de repente você descobre que amanhã você tem que entregar um trabalho, você já corre e faz esse trabalho. Pode ser que alguém é mais centrado e consiga fazer. Mas só que, assim, no meu caso, não, eu morava numa república de 8. Então, era 8 colegas em 3 quartos com banheiros. Imagina que coisa que era. Então, assim, dava pra fazer. Você sentava, você estudava onde que dava. Começava a conversar. Aí, de repente, você tava lá, e fala, não, hoje eu vou estudar. Aí, um começava a fazer churrasco, fala, meu Jesus, eu vou ter que ir pra faculdade. Aí, você ia embora, porque você tinha. Então, assim, mas é bem legal mesmo. Vale a pena. Certo. Ô, Thiago, deixa uma mensagem para as pessoas, né, que gostam de... Que pretende fazer medicina. Que estão assistindo aqui também. Justamente. Não desista. Se eu passei em medicina, todo mundo passa. Eu sempre falo isso. Se eu conseguir ser um bom médico, se eu passei em medicina, todo mundo passa. Não desista nunca, não desista dos seus sonhos. E, gente, dorme nos horários que tem que dormir. Não entra nessa neura. E escuta o corpo de vocês. A hora que o corpo falar que está cansado, para. O corpo fala. Então, assim, deu sono, dorme, estuda o horário que o organismo pede, suas 3 horinhas por dia, talvez 2. E uma hora dá certo, gente. Uns vão passar com 1 ano, outros vão passar saindo no 3º ano, outro vai gastar 4 anos para passar. Mas se é isso que vocês querem, vai embora. Que daqui uns dias vocês estão com um colega meu aí, ó. Na medicina. Tomara! E aí, na hora que tiver lá no 3º ano, aí pode ir lá na clínica, vocês acompanham a gente, a cirurgia, que é o maior prazer. Tem muito paciente meu que hoje estão frequentando a clínica lá, férias, aparece tanto estudante de medicina. E é muito legal, que aí vem gente de tudo quanto é lado. Então, assim, e é legal ter a turma mais nova com a gente,
Geralmente eu consigo convencer um ou outro oftalmologista, viu? Igual você, Isabela, você tá mirando em pediatria. Pediatria. Ah, não, mas muda. Aí, ó, Muda. viu? Ai, mas eu sempre gostei de criança, sempre. Tipo, eu fiquei em dúvida, teve alguma época que eu fiquei em dúvida entre duas coisas, mas aí agora medicina e pediatria, assim. Aí você entra lá na pediatria, aí você quer fazer pediatria. Aí tem um menininho bonitinho lá na cardiologia, você vira cardiologista. Entendeu? Ah, faz sentido. Aí lá na cardiologia, você já olha, já tão bonitinho na cirurgia geral. Fala assim, ah, vou lá na cirurgia geral. Cirurgia geral. Só pra ver Então como é isso que é. muda, isso muda, isso muda. Pode ficar tranquilo que vai mudar. Você faria isso. Muito. Mas, a cara dele condena. E tem alguma mensagem que... Tipo, tem alguma coisa que você queria acrescentar? Alguma coisa pra todo mundo, assim? Principalmente pra gente que quer fazer medicina? Gente, eu não desisti do sonho. E dá certo. Medicina não é esse bicho de 7 cabeças. É uma profissão que é muito legal ser médico. Eu fico extremamente orgulhoso de ser médico em si, sabe? Quando eu passei em medicina, eu só usava camiseta médica. Se eu pudesse escrever na minha testa que eu fazia medicina, eu escrevia adesivo do carro. É uma coisa que eu vi que perdeu muito hoje em dia. Então, assim, a gente andava com camiseta. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ser médico, né? E não desiste, não. Se vocês realmente querem ser médicos, não tem erro. Tem um livro muito legal que chama O Físico. Depois vocês leem ele. É muito legal. O Físico. Ele conta a história de um menino que lá, muito tempo atrás, que ele queria ser médico. E aí, só que só tinha faculdade de medicina na época acho que lá em Israel, foi as primeiras faculdades de medicina. E aí ele vai contar a trajetória dele todo para ser médico. Muito legal, lê esse livro, chama O Físico. E o filme do Pat Adams também. É muito legal esse filme. Você assistiu? Acho que já. Pat Adams. Acho que eu já ouvi falar. Assiste ele é antigo do acho que é o Robin Williams, se não me engano quem faz ele. Que ele é um médico, que ele faz medicina mais velho e tal, depois ele descobre que tem um câncer. É bem legal o filme. Assiste esses dois que vocês vão ter certeza que vocês vão querer ser médico. Então, lê o livro, O Físico, tem até um filme na Netflix, do O Físico, tem lá o filme, mas o livro é melhor. E assiste o do Pat Adams. É muito legal, vocês vão gostar. Beleza. Muito obrigado por participar do nosso Podferas. O ABC Sim. agradece todos os alunos que têm algum interesse na medicina também. Muito obrigada. E a gente trouxe um presentinho do ABC para agradecer. Muito Espero obrigado. que você goste de Sim. café, porque é uma Gosto. caneca. Muito obrigado. Pode convidar semana. Ela já contou ela breve. É uma caneca. Pode me convidar semana que vem de novo, que é bom, né? Toda Nossa, vez que vocês estão me fica chamando de cheio de alguma coisa, eu café. ganho um presente. Você ganha um presente. Pode me chamar semana que vem de novo que eu venho. Muito obrigado, prazer. Precisando de mim, estou à disposição. Eu adoro falar, né? Vendo? Parece que eu converso pouco, né? Muito Mas, obrigado. semana eu tô à Obrigada. disposição. Um Muito abraço. obrigado, Thiago. E a clínica lá, tá? Eu tô à disposição, de que tiver alguma dúvida. Quando vocês passarem em medicina e quiser livro emprestado, tá lá, mas tem que devolver. Vocês têm Certo. livro. E lê esse livro, O Físico, é bem legal. E assiste o filme do Pat Adams, depois vocês me contam. Quando eu passar e eu Manda lá não... no Instagram, vocês me acham lá. Tá bem? Quando eu passar e eu não, no caso, desistir, né? Eu vou passar lá. Passa lá no na clínica consultório. e eu te empresto os livros. Combinado. Fechou, então. De anatomia e tal. Isso aí. Eu só não sou meu livro, mas eu te empresto. Não, te devolver. Abraço, obrigado, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigada.